Boa noite. Essa palestra é dividida em três partes. Eu já fiz a primeira um tempo atrás, aí a Ângela me obrigou a fazer a segunda e a terceira, porque eu me ofereci para fazer. Porque é uma palestra dividida em três elementos da nossa vida. Primeiro, o elemento natural. Pode passar. Primeira dimensão natural, que eu falei no final de maio sobre ela, tá? Que é onde nós aprendemos a nos tornarmos interdependentes de tudo o que está em nossa vida. Usar essa interdependência com inteligência, com equilíbrio, com cuidado. Nos aspectos físicos, a gente está respirando, está precisando do ar, está se alimentando, está precisando das plantas e dos animais, está caminhando, está precisando da terra, do solo, sai durante o dia, está precisando da luz. E tudo isso nos beneficia se nós soubermos usar. Permanece sempre se nós soubermos cuidar. Então, isso é muito importante. Isso foi na primeira palestra. Nessa dimensão, a gente está submetido às leis naturais, que têm restrições, mas que têm infinitas possibilidades. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai descobrindo novas possibilidades. E o mundo vai se tornando mais lindo, mais rico, e a gente vai se tornando um ser mais completo. Então, essa é a dimensão. Jesus, nessa dimensão, viveu plenamente de acordo com as leis naturais. Só que ele ia entendendo as leis naturais de uma forma muito mais profunda, muito além do que nós ainda entendemos hoje. Nós precisamos avançar muito para chegarmos ao entendimento de Jesus das leis naturais há 2000 anos atrás. Então, isso é muito importante. Para irmos dessa primeira dimensão nossa, da natureza, para a segunda dimensão, nós precisamos nos desvestir das folhas velhas. Vocês lembram da parábola da figueira, que Jesus foi procurar frutos, não achou, porque não era época, né? Ela não estava ainda pronta para dar frutos, porque ela tinha que se desfazer das folhas velhas. Aí o que ele faz? Ele dá um no caminhar dessa figueira, faz com que as folhas velhas caiam todas. Os apóstolos acharam que ela tinha morrido, não tinha, porque logo depois que você perde as folhas velhas, sobra espaço para você dar as folhas novas. São outros aspectos da vida que podem ir surgindo. Então, nessa segunda dimensão, nós vamos. Nossa, passa rápido. É do outro lado daí? Espera aí. Você mudou ali, né? Nessa segunda dimensão, a gente precisa da força de vontade, precisa do amor e buscar a paz, que é a única forma que nós temos de nos desenvolvermos socialmente. Se a gente não tiver vontade de ser melhor na sociedade, a gente continua na primeira dimensão. E muitas vezes a gente continua mal na primeira dimensão. Se a gente não amar com quem a gente convive, a gente continua só no mundo material. Então a segunda dimensão precisa dessa força de vontade, dessa vontade de amar, porque a característica dela agora não é mais interdependência, é interconexão. Nós nos conectamos uns com os outros para crescermos juntos. E aí nós vamos desvendando as infinitas possibilidades da vida. Cada um descobre as suas possibilidades, mas compartilhando com os outros, nós nos enriquecemos uns com os outros, coisa que os animais não fazem, porque eles não têm vontade. Se nós ficarmos só no mundo material, nossa dimensão de vida diminui muito, porque a dimensão social fica empobrecida. Vou tentar eu dar ele para frente. Espera aí. Agora foi. Então, o título dessa palestra é Jesus Veio. É a lição oitava
do livro que a casa escolheu como base para as palestras, Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, com psicografia do Chico Xavier. Nessa palestra, eu coloquei o texto do livro em negrito e itálico. Em toda vez que aparecer texto em negrito e itálico, é do livro. Quando aparece em letra normal, é, é a minha fala, tá? Agora sim. Então, é, Jesus veio e ele viu que viver em meio à natureza da terra, cuidando dela e de si mesmo, não é tão difícil para uma pessoa equilibrada, uma pessoa que entende o seu ambiente. Difícil ele entender o que é conviver com a humanidade que aqui se estabeleceu. Porque essa humanidade que ele escolheu para se encarnar é muito complicada, né? Nós somos muito complicados. Quando a gente lê o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de muitos mundos, a gente vê que os mundos de provas e expiações parece que são piores que os mundos primitivos na dimensão social. É muita implicância de um com o outro, é muito ódio que poderia ser amor e que esse ódio é cultivado, então ele produz muitos frutos negativos. Então Jesus veio e passou por essa experiência. Só que a gente fala assim: ah, mas o grande sacrifício de Jesus foi morrer na cruz. Morrer na cruz é um sacrifício que a maioria dos humanos pode passar. Quando Jerusalém foi ocupada pelos romanos, no ano 69, 70, mais de 20 mil jovens de Jerusalém foram crucificados. No mesmo morro em que Jesus foi crucificado, mais de 20 mil. Com Jesus foram duas pessoas crucificadas ao lado dele, né? Os dois ladrões lá, os dois culpados de faltas humanas. Então, o que ele fez, que ele estava tão alto, a gente vê isso no Espiritismo e a gente não sabe o tempo, a gente chuta algum tempo, mas é muito mais que aquilo, que para adquirir essa dimensão material como nós somos, foi muito difícil, é um mistério cósmico como que ele conseguiu fazer isso. Então ele teve que se aniquilar, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens para que viver. Paulo fala disso na Epístola aos Filipenses. Eu tenho do lado errado. Aí começa o texto, tá? Entretanto, tais... O lado, então, é o esquerdo, não é o daí. Tá. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar, falta uma parte aqui de cima. Dá para descer um pouquinho? Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição, dá para ler, daí. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiado profunda, né? Então, como a gente não podia ir até ele, ele teve que descer. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa porcentagem de criaturas da terra. Aqui começa o interesse do texto. Então, nós falamos, como é que eu vou fazer o bem? Como é que eu vou falar do Espiritismo para as pessoas se elas não entendem nada? Do jeito que eu falo certo, eu falo de acordo com a doutrina, com as palavras certas, e ninguém entende nada. Então é melhor eu ficar parado. Não vou fazer nada. Se Jesus tivesse pensado assim,
nunca ele teria se encarnado aqui. Nunca ele teria descido das alturas em que ele está e teria vindo até aqui para nos orientar. Então nós não teríamos nenhum caminho seguro para fazermos o percurso que ele nos deu, para nos tornarmos tão amorosos quanto ele. A música falou isso com muita clareza. Então, esse é o caminho, seguir Jesus. Está voltando, daí. Jesus, quando ele veio aqui, passando por essas experiências, ele não ficava preso aos problemas. Os problemas ele já conhecia. Quando ele começou a se preparar no plano espiritual para descer aqui, ele sabia todos os problemas que ele enfrentaria aqui, nesse planeta lindo, maravilhoso, com a natureza maravilhosa, mas com um povo inteligente, muito difícil, cometendo muitos erros. Então, o que Jesus fez? Focar na solução, focar nas lições. Ao invés de perder tempo analisando o problema, discutindo o problema e nada fazendo, ele viu o problema e já ia direto na solução. Agora eu estou em dúvida qual lado que é, porque está mudando. Leproso. Eu sei que se o Senhor quiser, pode me curar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e afirmou: sim, eu quero, você está curado. Quer uma solução mais rápida do que essa? Ele não pediu para o leproso: que religião é a sua? O que você faz? De onde que você veio? Por que você pegou a lepra? Né? Qual é o seu sofrimento? Nada disso. Eu quero. Você está curado. Vai e cumpre a lei. Como você está excluído da sociedade, se apresenta aos sacerdotes para você voltar a viver a sua verdadeira vida em meio à sociedade. Ponto. Um outro caso, para enriquecer a solução de Jesus. Tem um paralítico, vou falar as palavras do Evangelho. Tem um paralítico há 38 anos ao lado da piscina de Betesda, em Jerusalém, esperando que alguém o ajude a entrar nas águas quando as águas tremulavam lá pelo meio-dia, porque ele não conseguia ir sozinho, ele era paralítico, ele era deficiente motor, não conseguia se locomover, né? Ninguém o ajudou. Jesus chegou para ele e falou assim: pega o teu leito e vai para casa. A fé desse paralítico foi tão operativa também que ele pegou o leito e foi para casa, tendo, tendo sido paralítico durante 38 anos ao lado da piscina de Betesda. E aí o restante da história é para falar sobre a lei. Era sábado. Ele estava andando pelas ruas para ir para casa com o leito às costas, com a cama nas costas. Encontrou um grupo de fariseus. Você não sabe que sábado é um dia que você não pode andar carregando coisas? E depois de 38 anos, eles deviam saber quem ele era. Porque em cidades que tem muito movimento, todo mundo conhece alguns lugares públicos. Aí perguntaram quem? Ele falou assim: mas quem me curou mandou eu pegar a cama e ir para casa, eu estou indo. Quem te curou? Não sei, porque tinha muita gente quando um homem me disse: pega a tua cama e vai para casa. Uma semana depois, Jesus está no templo e o homem curado está lá no templo. Jesus se aproxima dele e fala: eu sou Jesus, eu te curei. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Aí ele vai e fala para os fariseus, ele agradece a Jesus, vai e fala para os fariseus: foi Jesus que me curou no sábado. Os fariseus vão com Jesus. Você curou um paralítico no sábado. Tinha todos os dias da semana para curar. Aí Jesus simplesmente falou assim: o homem foi feito para a lei ou a lei é feita para os homens? Então, a lição que a gente tira desse primeiro caso de Jesus: a lei a gente tem que segui-la quando é justa.
Se ela não for justa, a gente tem que lutar para que ela se torne justa. Se a gente segue uma lei que é injusta, a gente erra junto com a lei que é injusta. Quando a gente se baseia muito fortemente em esquemas doutrinários e não abre a mente para aquilo que é mais verdade, mais importante para as pessoas, mais fácil delas entenderem, e fica fechado só no esquema doutrinário, você, na realidade, está sendo injusto com aquelas pessoas, está tirando a oportunidade delas de poderem ir além de onde elas estão. Outro caso, para mostrar que Jesus era muito pouco preso ao problema e muito focado na solução, é a ressurreição de Lázaro. O Evangelho de João descreve longamente a ressurreição de Lázaro. Dos 4 evangelistas, só ele fala da ressurreição de Lázaro. Só ele fala do aleijado de Betesda, que ficou 38 anos lá. Depois de muito falar, Jesus estava longe, Maria e Marta mandaram aviso que Lázaro estava doente, etc. Jesus chega. E quando ele chega, ele fica outra vez muito comovido. Ele já tinha chorado antes. Chorado por amor àquela família. Chorado, talvez, como muitos espíritas dizem, porque ele via a preocupação das pessoas com a morte física e não via a preocupação das pessoas com a morte espiritual, com o pouco caminhar espiritual de cada um. Então ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, ordenou ele. Marta, a irmã de Lázaro, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois faz 4 dias que foi sepultado. Eu não disse que se você crer, verá a glória de Deus? Respondeu Jesus para Marta. E aí tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu falei assim por causa da multidão que está aqui, para que acreditem que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu. Seus pés e suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano. Ele tinha uma faixa em volta do rosto. Então Jesus disse: Desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Acabou o milagre. Direto, ele foi direto. Você fala assim: nossa, mas o que é isso? Milagre? Milagre não é milagre no sentido que alguns entendem. Milagre quer dizer aproveitar todas as possibilidades que as leis naturais nos oferecem. Naquele da cura do paralítico, Jesus foi da lepra à hanseníase. Ele sempre olhava para o alto e falava assim, devia falar, né? Posso, pai? Vou sair do ano 0, do ano 20, lá, que era o tempo que ele fazia isso, e vou ao ano 2000. Vou sair da lepra e vou à hanseníase. Só que ele foi muito além de onde nós já chegamos em relação à hanseníase. Ele curava nas pessoas não só a doença, mas curava os tecidos que tinham sido destruídos pela doença, reconstituía os tecidos. Eles se tornavam limpos de novo, o corpo perfeito, as falanges que tinham caído, os pedaços de orelha que já não existiam mais se recuperavam. A ciência nossa ainda não chegou nisso. Tá? No caso aqui do Lázaro, nós não chegamos nem perto do que Jesus fez em termos de ciência, mas nós avançamos algumas coisas na ciência. O Eldair, que é médico, sabe que hoje tem paradas cardíacas, que existe a possibilidade de uma ressurreição, entre aspas, que o coração volta a bater bastante tempo depois da parada e fica normal a pessoa, ela não fica com os tecidos deteriorados. A pessoa volta à vida normal. Umas dezenas atrás de anos, isso não era possível, né? Então, nós temos avançado. Só que Jesus aqui avançou para outro tempo que está longe do nosso. Ele foi muito além do nosso tempo.
Ele reativou células e órgãos que já não tinham mais fluido vital. E recompôs nessas células e órgãos o fluido vital. Então, isso foi muito além. Então, ele foi nas possibilidades das leis naturais onde nós vamos chegar. Lembram que ele falava sempre assim: vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais? Vai depender da nossa evolução. Se nós não evoluirmos, se nós não progredirmos, não vamos fazer. Lição desse fato aqui. A verdadeira vida é a vida eterna no reino dos céus. O poder, quando ele fala para Marta que o poder da fé é ilimitado. Não são 4 dias que vão impedir que a fé produza o seu poder, né? É, se a gente deixar que Jesus nos ajude, nós vamos conseguir nos desapegar de tudo que é material, inclusive do nosso corpo. E isso facilita a nossa ida para a terceira dimensão, que é a dimensão espiritual. Então, essa ressurreição mostra que o corpo não é o mais importante. Existem uns valores espirituais que estão muito além do corpo. O corpo nós podemos reconstituir. Vai ter um tempo no planeta, quando a gente conseguir progredir mais e ser mais amoroso e mais justo, que nós vamos viver 200, 300 anos. Talvez até mais que isso. Existem mundos felizes, mundos mais evoluídos que o nosso, onde a vida vai a 600, 700 anos. A pessoa só abandona o corpo quando ela fala assim: eu não preciso mais ficar aqui. Tudo que eu podia fazer aqui eu fiz, agora eu vou para o outro mundo, vou para o de cima. Né? Aqui a gente ainda faz tão pouco que tem que ir e voltar, e voltar para o mesmo mundo. O Kardec, quando ele fala da reencarnação, fala assim, que quem volta muito aqui é quem fez pouco. Quem fez o suficiente já vai para outro mundo mais feliz. Pega lá o capítulo que ele fala da reencarnação, um dos primeiros artigos ele fala disso. Né? Daí me enterrou de novo. Coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. Hemorroísa, 12 anos, sem poder ter uma vida biológica natural, menstrual, 12 anos seguidos, sem poder praticamente ter vida social nenhuma, porque a legislação judaica era extremamente rígida e preconceituosa com as mulheres que estavam ou menstruando ou pós-parto. 12 anos nessa situação. Toca na roupa de Jesus. É curada. Jesus fala: saiu uma energia de mim, alguém tocou em mim. Pedro fala: mas o que é isso? Está ficando doido? Todo mundo está encostando em você, é uma multidão que está na sua volta. Não, saiu uma energia especial. Aí a mulher fica com medo e fala assim, se apresenta a Jesus. Jesus, fui eu que toquei na sua roupa. Olha o que ele fala. Coragem, minha filha, você sarou porque teve fé e mais nada. Curou ela, né? Então, desse daqui a gente aprende. Jesus avançou no tempo, porque ele viu que a ciência ainda um dia ia desvendar o poder da mente. E aquela mulher conseguiu usar todo o poder da mente dela para ela se curar. Olha lá, você sarou porque teve fé. Quer dizer, a força da mente dela fez com que ela se curasse. Né? Então, mais além do que ele foi, reprogramação mental. Vai chegar um tempo, talvez a gente seja forçado a isso. Eu acredito que a inteligência artificial vai nos forçar um pouco a isso. Nós vamos ter que aprender a reprogramar nossa mente para aquilo que realmente é humano. Porque tudo que não for humano, a máquina vai fazer. Então, para que nós existiríamos aqui se as máquinas fazem com mais perfeição, sem cansaço, mais rapidamente o que nós fazemos? Nós vamos ter que fazer outras coisas. Amar, a máquina não vai amar. A parte emocional, a máquina não vai fazer. Ela não tem emoções, ela é máquina. A não ser que se crie uma máquina com emoção. Não acredito.
né? Então, esse exemplo é mostrando a força da mente, a força da fé. Mais três mulheres que eu acho que é interessante a gente lembrar delas. Nauda, lá no poço de Jacó, samaritana. Jesus, judeu, ele chega e puxa papo com Nauda, né? Depois de muito conversar, João fala também disso. É uma conversa longa. Os apóstolos até ficam implicantes com Jesus, porque eles foram para a cidade buscar alimento e Jesus está lá conversando ainda. Mas qual que é a mensagem que ele deixa para Nauda e que mudou a vida de Nauda? Nauda, eu sou a água da vida. Quem bebe da minha água jamais terá sede. Levou a mensagem de Jesus para todo o povoado dela e mudou a vida dela. A adúltera, mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Está resolvido o problema dela. Ela ia ser apedrejada? Fizeram aquele reboliço para pegar Jesus? A única coisa que ele faz é escrever na areia em silêncio e dizer para ela isso: eu não te condeno. Vai e não peques mais. Maria Madalena, Maria, não procure fora o que está em você. Em mim está a vida verdadeira. Maria Madalena procurava nas relações dela a felicidade. Não tinha. Porque a vida verdadeira está dentro da gente. Vida verdadeira, ela entendeu que quem dava era essa força espiritual que estava em Jesus. Esse é o último. A multiplicação dos pães. Todos os evangelistas falam, mas João fala mais longamente da multiplicação dos pães. Eu vou só depois falar algumas palavras de João, vou pegando o caso de Mateus. Jesus já estava ficando tarde quando os discípulos chegaram, os homens preocupados com o problema. Vamos ver a solução de Jesus. Já estava ficando tarde quando os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: é muito tarde, Jesus, e este lugar é deserto. Mande essa gente embora para que vá aos povoados e compre alguma coisa para comer. Só lembrando que esse povo estava ali há 3 dias já, ouvindo Jesus, né? Mas Jesus respondeu: essa gente não precisa ir embora. Vocês mesmos deem comida a eles. A solução, dá comida para eles. Por que vai mandá-los embora? Olha o problema. Tudo que temos são 5 pães e 2 peixes, responderam eles. Tragam aqui, disse Jesus. Então, em vez de falar, nossa, 5 pães e 2 peixes não vão dar, porque é muita gente, não sei o que lá, tragam aqui. Aí o que ele faz? A mesma coisa que ele fez com Lázaro, né? Ele pega os 5 pães, os 2 peixes, olha para o céu, dá graças a Deus, parte os pães, dá aos discípulos e estes vão distribuí-lo ao povo. O Marcos fala que Jesus mandou formar grupos de 50 e 100 pessoas para facilitar. Os outros evangelistas não falam, só falam que eram em grupos para facilitar. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram ainda 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Se for como hoje, devia ter muito mais mulher e criança do que homem, né? Então, todos esses comeram, né? O que Jesus fez aqui? Foi muito além do tempo. Ele usou clonagem. Sabe que clonagem a gente faz com coisas vivas? O café que você plantou é clonado? Não, não é clonado, é de semente, né? Mas hoje em dia quase todo mundo planta café com nilão clonado, adaptado ao clima mais frio de montanhas. Antigamente só dava em áreas quentes. Os eucaliptos são clonados. Clonagem hoje é uma coisa muito comum. Mas Jesus foi além porque ele teve que revitalizar células inertes, porque quando você faz o pão, a célula já foi assada, está inerte. Então ele teve que revitalizar. Quando a gente chegar nesse nível de Jesus, de conseguir revitalizar células inertes e clonar, vocês já pensaram que a fome no mundo acaba? Porque aí com pão você alimenta multidões. Com peixe você não precisa mais matar animais.
Com a carne que já existe, você consegue alimentar multidões, você clona. Então, foi muito além. Mas não era esse o interesse principal dele. O interesse principal dele era mostrar que ele é o alimento da vida. Então, olha o que João fala. João fala isso porque os 5.000 homens que estavam lá, e aquelas mulheres e crianças, uma semana depois ainda queriam proclamar Jesus como rei, como Messias, oficial de Israel. Mas por quê? Porque ele tinha dado comida fácil. Eles falavam assim: que bom, você é nosso rei, porque você nos dá pão e peixe, e você ainda pode nos dar vinho, porque você já transformou água em vinho. Já lembrava disso ainda. Nós não vamos precisar mais trabalhar. Aí ele começa a dar a mensagem dele, fala assim: eu sou o pão que o Pai enviou e que dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Essa é a mensagem. Então, o que ele fez não foi burlar a lei natural, foi levar a lei natural ao avanço da ciência, né? E o que a gente aprende com isso? Na dimensão natural, nós precisamos de pão material, energia para o nosso corpo. Na dimensão social, nós precisamos de energia para a nossa mente poder atuar adequadamente, se relacionar com as outras pessoas. Com paz e amor, nós precisamos dessa energia. E na dimensão espiritual, nós precisamos da energia que os ensinamentos de Jesus nos apontam longamente, que é um assunto da terceira alça, da terceira dimensão. Vai ficar para a próxima vez. Então, o mestre não discriminou nesse tratamento dele prostitutas, cobradores de impostos, condenados pelas condições adversas da vida, não condenou doentes, sofredores, trabalhadores, não excluiu ninguém, né? Nem mulheres, nem crianças, ricos ou pobres. A todos acolheu e orientou para novos caminhos de salvação. Se você pegar o evangelho, eu nunca tinha lido assim atentamente o evangelho de João. Nessa parece, falei, deixa eu ler o evangelho de João, porque é o que fala dos feitos diferentes de Jesus, que os outros evangelistas não falam. É muito interessante a forma como ele lida com todas as pessoas. Sempre é amorosa, sempre é de apoio, sempre é de desejo que a pessoa dê certo, dentro da dimensão que ela tem que dar certo. Cada um de nós é diferente do outro. Então nós precisamos aprender isso, né? Aí volto ao texto. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para o desentendimento com os irmãos da terra. Jesus entendia todos. Por que que nós, como diz o Chico Xavier, ciscozinhos, quando ele falou vermes, o Emmanuel falou verme não, menos, né? Ciscos. Queremos impor nosso desejo de cisco aos outros. Por que não nos respeitamos uns aos outros como ciscos, né? Mas Jesus nos ensinou que nós não somos ciscos, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus a caminho de infinitas possibilidades, aqui e no plano espiritual. Ele deu exemplo vivendo bem, com alegria e servindo sempre com amor. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Jesus nunca inferiorizou ninguém, nunca usou aparatos complicados, sempre foi direto e sempre foi amoroso. Alguns exemplos humanos de efetividade. O do Chico Xavier é que todo mundo falava de animais soltos na rua. Ele acolhia os que estavam perto da casa dele. Isso daí. Teresa de Calcutá, todo mundo conhece, né? E todo mundo reclamava da pobreza nas cidades indianas. Ela falou: qual que é a mais pobre? Calcutá. É para lá que eu vou para resolver o problema da pobreza. Não resolve dando só alimentos, resolve com a parte humana da pobreza. Divaldo, todo mundo conhece o trabalho dele, que perdura. Mesmo depois do desencarne dele, o trabalho perdura, né? O Allan Kardec, nós usufruímos do trabalho dele, assim como do Chico, do Bezerra,
do Emmanuel, que já é espírito, do André Luiz, etc. O Papa Francisco não complicava as coisas. Tinha um problema, dá o telefone, deixa eu resolver. Resolvia. Mesmo que ele tivesse para falar para um público, ele era muito rápido, né? Homem algum, de todos esses daí, se eu colocar todos os heróis da humanidade no campo mais de benefícios sociais, homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. Por mais que a pessoa tenha feito, não chega nem nos pés de Jesus no trabalho. E aí está a dimensão social, com algumas coisas que nós podemos fazer. Ela tem duas virtudes principais, resumidas: o serviço, que é ser útil, desenvolver os talentos pessoais, é ser útil, fazer o possível e necessário, não dá para fazer o impossível, mas nós podemos fazer o necessário. Muitas vezes a gente não faz nada, porque fica com medo de fazer, porque acha que o outro não vai aproveitar o que você vai fazer, você coloca um monte de empecilhos para não fazer nada. E aprender sempre a ensinar o que sabe. Ensina pelo exemplo, não precisa ensinar dando lições. Ensina pelo seu exemplo. Os ensinos de Jesus eram, sobretudo, pelo exemplo, né? E aprende com todo mundo. Porque se nós estamos conectados uns com os outros, não é à toa, é para aprendermos. E a outra virtude é ser solidário, ter empatia pelos que sofrem, mesmo pelos que não sofrem também. Ajudar sem julgar, contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. Ah, eu não gosto de política. Ah, por que você não gosta de política? Você não precisa ser político para fazer política. Você pode votar com responsabilidade, você pode ajudar a varrer uma rua que está suja, você pode fazer um monte de coisas, né? Você contribui para uma sociedade mais justa quando você faz pequenas coisas. Não precisa ser herói para contribuir para uma sociedade mais justa. Compartilhar o acessório para que todos possam ter o essencial. Quantas coisas que a gente tem que não usa. Usou o recurso da terra e deixou ele parado, inútil. Não deixe ele inútil. Devolve ele para os outros seres que precisam. Devolve para os seus irmãos humanos que precisam e que você não está usando. Se você não está usando, é sinal que você não precisa. Deixa de se preocupar tanto com a necessidade. Preocupa-te com a abundância e seja grato pela abundância de vida que a gente já tem. Todos nós temos abundância de vida e de coisas, né? Concluindo, Jesus veio para nos dar exemplo de diálogo construtivo. Ele não impunha as coisas, ele dialogava. Capacidade de escuta, foco no bem, aceitação do diferente, paz de coração, amor abundante, gentil, generoso e grato. Não é amor teórico, é amor prático, né? Recursos para a transformação humana. Então, tudo pode virar como recurso para a transformação humana se nós soubermos conduzir o potencial que nós temos. Só 8 dizeres de Jesus sintéticos que ele veio para nos instruir sobre isso. São frases curtíssimas. É a síntese do que ele veio fazer aqui. Deus é nosso Pai. A missão dele foi tirar um Deus cheio de justiças, vingativo, e colocar um Deus verdadeiro no lugar desse Deus, que ele é nosso Pai. Como ele é nosso Pai, nós somos todos irmãos. Ninguém não é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Pelos vossos frutos sereis conhecidos. Dê bons frutos. Não julgueis para não seres julgados. A única frase negativa dele, o único mandamento negativo é esse: não julgueis para não seres julgados. Porque na mesma dimensão que a gente for julgado, a gente vai ser julgado. Perdoai os vossos inimigos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Na terceira palestra, que é do Reino dos Céus, a dimensão espiritual, nós vamos ver as bem-aventuranças, as causas de nossa felicidade verdadeira. Pode escolher uma aí, começar a praticar, quem não começou ainda. Pagar o mal com o bem, uma das mais difíceis.
Eu escolho essa. É. Obrigado, gente. Gratidão. Boa semana para todo mundo. Que Jesus nos abençoe. E que a vinda dele aqui não tenha sido em vão para cada um de nós.